Bora de análise diária do mercado de criptomoedas, galera. Hoje o Bitcoin já está acima de 102 mil dólares novamente. Quem comprou ontem já está fazendo um bom lucro, teve muita oportunidade no mercado ontem pela manhã. Durante o dia o preço foi se recuperando, o Ethereum chegou a bater próximo de 3 mil dólares, mas chegou a operar também acima de 3.200 já nessa recuperação. Vamos ver se as moedas continuam com força hoje, acredito que podem continuar assim. Claro que amanhã temos dados ali do FED, taxa de juros, não vai ter corte, mas o que vai definir o preço do mercado provavelmente é a fala do Powell depois. Vamos entender um pouco das notícias que estão rolando hoje. São notícias mais simples, mas não tem tanto impacto, porém é interessante aí para ficar antenado no mercado de criptomoedas e também vamos fazer aquela análise gráfica que eu faço todo dia para vocês. Mas antes, já se inscreve aqui no canal que eu estou postando essa análise todo dia e durante o dia eu venho postando aí análise de algumas moedas, algumas movimentações do mercado para vocês ficarem ligados. Então, começando aqui com o nosso querido Bitcoin, como sempre, uma coisa muito interessante é que ele fez uma sobrevenda aqui no RSI de 4 horas ontem, né, pessoal? Fez uma sobrevenda no RSI de 4 horas e criou um suporte novo. Essa linha de tendência aqui agora a gente pode traçar como um novo suporte, porque visivelmente, né, essa região aqui próximo de 97 mil dólares foi uma região de fundo, já recuperou. Para quem conseguiu pescar essa região aqui, já fez uma alta de 6%, praticamente 5% pelo menos, atualmente está 5%. Uma outra linha que a gente pode traçar agora como resistência também é essa região de picos. Então, provavelmente o Bitcoin hoje vai testar essa região próxima aqui de 104 mil dólares, 103.800. Então, fiquem espertos aí, se o Bitcoin romper, tem margem para romper no RSI de 4 horas e fazer uma sobrecompra aqui em cima. Então, podemos sim visitar novamente a região dos picos aqui, dos topos históricos do Bitcoin, próximo de 108 mil dólares, 109 mil dólares. Mas se atentar também, né, pessoal, que o Bitcoin pode encostar nessa linha amarela e voltar a cair, romper para baixo. Se ele fizer isso, é um movimento bem aceitável também. Bitcoin nos últimos 10 dias havia feito uma alta de mais de 20%, pessoal. Então essa correção era natural para o Bitcoin também, bem tranquilo. Foi uma captura aqui abaixo de 100 mil dólares e voltou com força. Teve também a região de FIBO, se a gente pegar uma FIBO aqui do fundo de 89 até o topo, a máxima histórica, você percebe que o preço parou aqui na região de 618. 618 é a região premium aí que eu considero de desconto de uma movimentação de alta. Então provavelmente o Bitcoin deve continuar aí testando essas regiões acima de 105, 106 mil dólares. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né, com uma possível correção, principalmente porque amanhã tem a famosa reunião do FED, não vai ter corte de juros, provavelmente não vai, o mercado já precificou isso, porém tem o Powell falando, né? Então, o que o mercado quer saber é o que o Powell vai falar, o que o Powell vai falar sobre a economia, sobre possíveis cortes de juros aí em 2025. É isso que vai definir aí o destino do mercado aí nos próximos dias, próximas semanas. Temos também, né, claro, toda a situação do Trump. O Trump lá, ele está agitando ainda o setor de criptomoedas. Não foi uma decisão muito convicta, né, a ordem executiva dele. Porém, a gente pode ficar ligado aí em possíveis notícias positivas para o mercado. Falei que o Ethereum estava abaixo, né, de 3.200, mas ele já está se aproximando novamente de 3.200. Deve ter subido aqui nos últimos minutos, se a gente colocar nos 5 minutos. Tá voltando, recuperando um pouco, mas eu vou fazer a análise aqui do Ethereum numa hora, 4 horas. Uma hora o Ethereum ficou muito tempo em sobrevenda, então deu muita oportunidade de entrar aí no mercado. Atualmente está testando essa região de fundo aqui, eu acredito que ele vai romper, o Ethereum está descontado, sigo acreditando no Ethereum. Ele fez também toda uma correção de, cara, vamos ver aqui, ó, desde o pico até o fundo chegou a bater 10% de correção. Então ele tem que recuperar parte desse movimento de queda. E é o que está acontecendo com o Ethereum. Está recuperando parte do movimento de queda. Aparentemente está fazendo um fundo ascendente em relação ao fundo da segunda de retrasada, né? Então isso é um ponto bem positivo, porque o Ethereum tem margem aqui para subir no RSI de 4 horas também
e aplicar uma sobrecompra. A última vez que ele fez isso foi lá no começo de janeiro, então tá na hora novamente dele aplicar uma sobrecompra. Para ele aplicar uma sobrecompra, ele rompe a resistência aí que vem segurando ele em 2025. Ele rompendo essa resistência, altcoins vão ficar bem nervosas, vão ficar bem voláteis assim, num jeito positivo, né? Tô falando de um jeito positivo. As altcoins devem recuperar parte do preço aí que elas perderam nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, se você está posicionado em altcoins, é uma boa oportunidade para você ir eliminando um pouco das altcoins da sua carteira, diminuindo posição, porque eu sei que tem muita gente pesada em altcoins nesse ciclo, mas as pessoas estão esquecendo que os governos, as instituições estão brigando por bitcoins, não altcoins. Tá tendo uma pressão lá nos Estados Unidos, vou mostrar umas notícias para vocês sobre os Estados Unidos fazer reserva de outras moedas além do Bitcoin, porém dificilmente isso vai acontecer além de stablecoins. Eu acho que se for vai ser uma quantidade muito, muito pequena, porque realmente não compensa para o governo americano investir em ativos tão voláteis além da volatilidade já ali do Bitcoin. Vamos então para a dominância do Bitcoin aqui. A dominância do Bitcoin ontem chegou a bater em 59,6%, atacando a região novamente de 60%, porém já deixou um pavio aqui de correção, mas está fazendo um candle positivo hoje. Claro, Bitcoin subindo, Bitcoin em 103 mil dólares, a tendência é que a dominância suba, né, antes das outras moedas, mas se o Ethereum romper aquela resistência que eu venho falando para vocês, esta linha azul aqui, não carregou aqui no gráfico ainda, mas se ele romper essa linha azul, a tendência é que a dominância do Bitcoin volte a cair e perca esse suporte que ela está criando. Esse suporte aqui na região aproximadamente de 58,5, eu acredito que é bem plausível aqui a dominância do Bitcoin perder e corrigir um pouco. Vamos ver se ela faz um fundo descendente. Se ela fizer um fundo descendente aqui, a maioria das altcoins, essa movimentação que aconteceu aqui, ó, de toda essa correção da dominância do Bitcoin foi aquele mês de novembro, até começo de dezembro, início de novembro, que a maioria das altcoins dobraram de preço, era 60%. Então eu acredito que a gente pode sim repetir essa movimentação e corrigir pelo menos aqui até uma região de, até vamos ser mais sensato, até o fundo aqui, perto de 55%, mas ele pode perder esse fundo. Perdendo esse fundo aqui, as altcoins vão disparar, Ethereum 4.100 com toda certeza. A dominância do Ethereum segue muito fraca, né? Vocês sabem, eu venho falando há dias sobre o Ethereum aqui, a dominância do Ethereum. Então, tá complicado. A dominância do Ethereum segue muito fraca. A gente está com ela a 11,2%, não sai dessa região. Porém, aparentemente está estabilizando nessa região para poder recuperar um pouco de dominância. Ethereum recuperando um pouco de dominância, pelo menos até 14% aqui, seria bem interessante. Vamos ver se vai ter força. Gostaria de mostrar algumas moedas diferentes hoje, por exemplo, a HNT. A HNT eu enxergo uma boa oportunidade para quem está procurando ainda uma altcoin, quem está fora do mercado de altcoins, mas com gerenciamento, óbvio, né, gente? Ontem era uma melhor oportunidade nela, o pessoal lá da comunidade recebeu de antemão, exatamente nessa agulhada aqui. Eu passei a HNT para a galera, mas ela está trabalhando em uma cunha. Então, cunhas descendentes tendem a romper para cima. Sempre falo que todo vídeo eu acho cunhas para vocês. O mercado cripto trabalha muito bem com cunhas. Então, acredito que a HNT nos próximos dias pode fazer uma alta, pelo menos até essa região que ela perdeu desse fundo aqui, pelo menos até 5.4, 5.2, mais ou menos. Se ela romper para cima isso aqui, ela volta, né, para essas regiões de pico aqui em 8.5. Então ela tem um potencial interessante, a HNT aí. É bom ficar de olho. Ela capturou uma região de suporte antigo aqui que recusou com força, né, nessa agulhada. Então ela recusou de novo. Ó, se vocês olharem o candle diário dela ontem, foi uma vela, infelizmente ela fechou vermelha, mas um pouquinho mais de força ela formaria um martelo verde aqui bem bonitinho para uma reversão de movimento. Então o primeiro alvo da HNT é aqui na região de 4.2, 4.3 mais ou menos, mas ela tem alvos acima aqui a serem capturados, principalmente se ela romper essa cunha para cima. Fica de olho na HNT, porque o que mais me chamou a atenção não foi nem essa cunha, nem esse potencial de movimentação da HNT, foi isso aqui, ó.
ela está bem descontada. RSI da HNT diário já vem atacando uma sobrevenda faz alguns dias. Então ela está bem descontada, pode ser uma boa oportunidade aí para você fazer uma grana. Gerencie em risco, pessoal. Tomem sua própria decisão, faça sua própria análise. Isso aqui é uma moeda de alto risco, né? Qualquer altcoin ali tirando a top 10 eu considero de alto risco. Então gerencie em risco. Vou fazer um apanhado rápido das moedas que geralmente eu venho mostrando para vocês. A Solana testou exatamente o ponto de controle daquela xícara, aquele padrão de xícara que está com alvo em $400, que eu venho falando para vocês. Ontem a Solana testou esse ponto de controle, ou seja, retestou o rompimento. Aqui foi um rompimento, uma vela forte, e aqui também foi um rompimento, uma vela forte de 20%. Então a gente considera esse aqui um reteste. Deve ser o fundo dessa correção. Bitcoin e Ethereum dando uma respirada, a Solana vai junto para cima. Então ela está formando essa resistência amarela. Porém a Solana tem padrões quando ela começa uma correção um pouquinho mais chato, né? Como esse aqui, vários dias de correção, pessoal. Então vamos esperar, vamos ver se essa região aqui segura, até mesmo porque está bem volátil, não está um padrão muito semelhante às correções antigas. Ela está dando agulhadas para cima, para baixo, então a Solana está muito nervosa ainda, bem volátil. Vamos ver se ela tem potencial aí, pelo menos para testar a região de 290 novamente. É interessante comprar? Não sei se é interessante comprar, porque eu falava muito da Solana abaixo de 200. Então fica de olho aí, faz seu próprio gerenciamento. Vou colocar no gráfico semanal aqui para vocês verem a xícara que eu venho falando aí nas últimas semanas para vocês. Não tem o gráfico completo da Solana aqui porque é na Bybit, mas já é bem visível aqui o padrão de fundo arredondado que ela fez no ciclo, desde o ciclo passado, a máxima do ciclo passado até esse ciclo. Aqui ela fez a alça, né, da xícara, que é outro fundo arredondado, e rompeu para cima. Então a tendência é ela chegar nessa região de 390, $400. É o alvo dessa xícara. Vamos ver se ela vai ter força aí para continuar alta nos próximos dias. Ethereum rompendo a região ali de 3.300 agora, 3.400, que ele criou uma resistência forte. A Solana vai embora junto. Outra moeda que eu quero mostrar para vocês aí, que eu estou falando faz alguns dias, a Júpiter, né? A gente está fazendo uma análise, está bem interessante. A Júpiter, ela fez uma cunha descendente aí nos últimos dias, ela rompeu, fez um padrãozinho de xícara clássico aqui, ó, que eu mostrei para vocês no vídeo também, e ela fez todo esse movimento de alta, pegando aí mais 60%. Quem pegou esse trade aqui fez pelo menos 40%. Quem pegou no fundo aqui da cunha fez mais 60%. Daí ela corrigiu. Ontem eu mostrei para vocês no vídeo que ela estava nesse suporte e provavelmente ela ia reverter fazendo o anzol. Fez essa reversão e quem pegou aqui ontem chegou a fazer 30% na Júpiter. Então ela está novamente na resistência? Tá, vou até mostrar de onde vem essa linha amarela que eu estou chamando de resistência para vocês. Essa linha amarela vem desse suporte aqui do final de 2024, que ela fez desde outubro até começo de dezembro. Ela fez essa movimentação de alta e depois que ela perdeu esse suporte, ela começou a procurar, né, um padrão de reversão e foi exatamente nesse fundo duplo. Nesse fundo duplo ela disparou sem dó, né? Aqui 36% nesse dia. Foi também muito relacionado à moeda do Trump. Muita gente usou Júpiter, né, para fazer a troca, o swap lá pela meme coin do Trump. Mas fatalmente ela iria fazer isso, só a questão é quanto tempo ela levaria. A moeda do Trump só catalisou, tanto que ela parou numa resistência. Se a moeda tirasse ela do padrão, ela furaria muito fácil. Isso aqui não, ela parou numa resistência e está parando novamente. Então ela já atacou 1, 2, 3, 4 vezes aqui, ó, se você pegar esses dois ataques, essa resistência. A tendência é que ela fure essa resistência, mas é claro, depois de uma alta forte, ela tende a fazer uma correção. Então vamos ter que acompanhar hoje. Não é hora de você comprar isso aqui, né? Comprar perto de resistência, você corre o risco de ficar preso no topo e ainda ela furar para baixo às vezes e continuar uma correção. Então não é hora. O gerenciamento de risco aí não permite que você compre agora, ou se você comprar, que compre uma parcela muito pequena de Júpiter. Então fique tranquilo, agora é hora de olhar. Eu só estou mostrando mesmo porque trade funciona,
Muita gente acha que linha de tendência aí não funciona e é muito simples trade. Então, ela fez o fundo ontem, cantei a bola para vocês e ela fez uma alta aí de 30%. Mostrar um pouquinho da ADA. A ADA estava mostrando para vocês que ela estava num triângulo, né? Ela rompeu esse triângulo para baixo, mas o mais interessante que eu gostaria que vocês vissem é que ela está recuperando. Fez um candle de recuperação forte ontem, vermelho infelizmente, o candle, mas hoje já está num movimento positivo, tentando voltar para dentro desse triângulo aqui e ver se rompe para cima. Vamos torcer que ela rompa para cima. Tem muita gente posicionada em ADA aí, eu não estou posicionado em ADA, mas a tendência é que ela rompa para cima. Interessante de olhar aqui também que ela teve uma captura de liquidez acima, liquidou muita gente que estava shortado, e teve uma captura de liquidez abaixo aqui, liquidando muita gente que estava comprado. Então agora o mercado da ADA está um pouquinho mais limpo, vamos falar assim, de alavancagem para fazer essa movimentação aí e romper para cima. A tendência é que rompa para cima, ainda mais se o Ethereum confirmar aquilo que eu estou falando para vocês aí, que uma hora o Ethereum vai romper essa resistência aqui, essa linha azul que eu venho comentando para vocês. É fatal que uma hora ele vai romper, porque o mercado está comprando Ethereum. Olha só, essa correção entrou compra, essa correção entrou muita compra, essa correção de ontem também entrou muita compra. Então o pessoal está se posicionando aí para um possível rompimento do Ethereum aí nos próximos dias. Acredito que pode acontecer amanhã, depois da fala do Powell. Uma moeda aí que está sofrendo muito, mas a gente sabe porque, né, subiu muito no ano de 2024. Tem muita gente acompanhando, é a Virtual. Então vamos ficar de olho na Virtual, que ela está formando essa cunha. Padrões de cunha no mercado cripto, você acha em toda moeda, é incrível. Todas essas quedas sem continuação de queda forte, por exemplo, essa movimentação vai formando esses fundos de cunha. Porém, a Virtual, né, já está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de correção. Tirando esses candles de indecisão aqui, a gente pode considerar mais 1, 2, 3, 4, mais de 10 dias aí de correção. Então, ela tem uma tendência de suportar logo alguma região aqui para voltar a subir. Eu acredito que quando ela romper essa cunha para cima, ela vai engatilhar uma movimentação de alta, como foi em 2024. Então tinha muita gente para realizar, muita gente realizando, muita gente com medo de deixar de lucrar aqui com a Virtual, mas na hora que a Virtual começar a engatilhar esse movimento de alta também, esse povo vai voltar para o mercado. É uma moeda que tem comunidade, é uma moeda que tem um projeto interessante, está funcionando, está lançando agentes de IA praticamente todo dia, mas é claro que é uma moeda que sofreu muito também ontem com a notícia da DeepSeek. Então, fica tranquilo, vamos ver o que dá a Virtual. Quem está posicionado, fica de olho. Quem não está posicionado, está dando uma boa oportunidade. Está abaixo de 2, capturou já esse fundo aqui. Próximo fundo é na região de 1.5. Vamos ver o que vai rolar aí com a Virtual nos próximos dias. Dá uma olhadinha na NIR. A NIR, ela está naquele padrão de xícara também que eu venho comentando com vocês. E ontem ela fez um fundo descendente, né? Eu acreditei muito que ela ia suportar acima desse outro fundo aqui do dia 13 de janeiro, mas ela fez um fundo descendente, porém suportou nessa linha de tendência amarela. Então ela tende também a voltar agora para a linha amarela superior. Voltando para a linha amarela superior e o Ethereum atacando resistência, rompendo, ela rompe para cima também e deve fazer a movimentação aqui completando a alça da xícara. Outra coisa interessante é que ela coincidiu também com esse fundo. Então ela fez um movimento aqui, já está fazendo, né, um movimento de W, né, com o fundo do meio aqui bem mais abaixo, mas é um movimento aqui para ficar de olho, porque é um movimento que tende a romper para cima. Aqui forma toda uma região de controle. Quando rompe essa região de controle, fatalmente ela acaba repetindo o que ela fez aqui em 2024. Ficar de olho na Virtual, que ela tem margem para subir bastante aqui o RSI de um dia dela. O RSI ontem de 1 hora ficou bem sobrevendido. O RSI aqui de 4 horas também bateu sobrevenda rápido, pouco, mas bateu, já é um indicador aí de reversão. Olhar a Pendle também está em uma cunha descendente. Então ficar de olho na Pendle aqui, porque a Pendle é uma boa oportunidade para vocês também ficarem de olho. Eu sei
que tem muita gente posicionada em Pendle. Não falo da Pendle porque a Pendle é um bom projeto, porque é uma boa moeda para você operar com prato. Eu falo da Pendle porque realmente todo dia tem gente que vem me perguntar da Pendle. Não é porque eu estou falando aqui. Eu comecei a falar da Pendle aqui porque todo dia tem gente que vem me perguntar dela. Então tem muita gente, muito brasileiro aí que ficou preso nessas regiões de pico aqui da Pendle. Então eles estão sonhando, né, que o preço volte lá. E eu acredito que vai voltar, ó, porque ela está fazendo um movimento de ondas aqui dentro dessa cunha e ela tende a romper para cima. Então ficar de olho aí que a Pendle está acumulando nessa região, está acumulando forte, fazendo fundos aqui alinhados com divergência também no RSI. Então a Pendle tem uma tendência assim de romper para cima. Eu sigo acumulando Pendle conforme eu vou ganhando capital ali no mercado, fazendo caixa com outras altas. A Pendle é uma moeda que eu venho comprando cada vez mais nessas regiões de fundo. No mais, eu gostaria de mostrar algumas notícias para vocês, pessoal. O Bitcoin se recupera enquanto o pânico da DeepSeek diminui. Ontem eu comentei lá na comunidade, tentei acalmar, o pessoal realmente começa a ficar em pânico em notícias como dias como esse, mas pô, ninguém lembra que há 10 dias atrás o Bitcoin estava 89 mil dólares. Ontem ele bateu 97.700, ou seja, o Bitcoin ainda estava com um lucro de mais de 10% em 10 dias. E o pessoal estava com muito pânico ontem, né? O que foi essa queda? A queda absurda, o que eu vou fazer agora? Gente, faz parte, o Bitcoin subiu mais de 20%, essas quedas fazem parte do processo de alta do Bitcoin. E notícias como essas mostram que o povo está comprando errado. Se o pessoal estava em pânico é porque estava com muita altcoin na carteira. Hoje, a minha carteira, se somar tudo que eu tenho fora da corretora, ali, fora do trade que eu faço, está batendo 80% em Bitcoin. Então eu estou bem tranquilo. Estou bem posicionado, fui comprando em 2024, montando posição, então eu estou tranquilo. Mas isso mostra que é apenas varejo vendendo, pessoal, apenas o varejo vendendo, porque se fosse o institucional vendendo Bitcoin, o preço do Bitcoin não tinha parado em 97, gente. Tem muito institucional comprando. Ontem mesmo eu mostrei uma notícia para vocês que o recorde de carteiras com 100 dólares ou mais de Bitcoin não bateu nem o recorde do ciclo passado. Ou seja, o varejo não está entrando em peso, o varejo está vendendo, enquanto o institucional está entrando em peso. E o institucional, que é quem vai carregar o preço, é quem vai segurar o preço, não está com interesse em vender Bitcoin abaixo de 100 mil dólares. Então eles estão esperando uma alta aí impulsionada pelo governo americano, ou por boas notícias na economia americana. Então fiquem ligados e vão acumulando Bitcoin. Eu estou falando para vocês, as pessoas estão comprando altcoins, mas os governos, as instituições não. As instituições, os governos não vão brigar por altcoins, pessoal. Tem notícias aí que estão pressionando os Estados Unidos a acumular altcoins? Tem, mas eles não vão encher o caixa de altcoins, é muito volátil, eles vão colocar Bitcoin. Então fiquem ligados, façam a posição de Bitcoin de vocês na carteira, porque é o Bitcoin que segura dias como ontem. Claro que vocês têm que aproveitar dias como ontem. A maioria das moedas ali já subiram 10% se você pegar o fundo, entre 5% e 10%. Então é oportunidade sim de compra, mas tem que ser uma parcela pequena da carteira. Façam um bom gerenciamento e uma boa gestão da carteira de vocês. Golpe dos tokens, DeepSeek. Mais 75 moedas falsas inundam o mercado de criptomoedas. Isso aqui, né, é bem recorrente, vem sendo aí ciclo após ciclo e realmente tem vários golpes. Moedas que você compra e não consegue vender e daí depois, né, o criador seca toda a liquidez da moeda. Então, tem que tomar cuidado. Quer investir em meme coin, quer investir nessas moedinhas, tira ali, não falo nem o valor da pizza, da cerveja, como o pessoal fala, do gole, é o do troco mesmo, o troco. Porque isso aqui é sério, gente. Tem muita gente, por exemplo, que comprou moeda do Trump a 70 e comprou pesado. Muita gente comprou a moeda da Melania lá no topo também, comprou pesado. E agora está vendo uma correção e dificilmente vai voltar lá. A do Trump depende muito do que acontecer e como acontecer aí ao longo do tempo. Claro que tem muita moeda trancada também. Dificilmente ela vai
se estabelecer lá em cima se esses tokens trancados forem para o mercado e caírem, né, na mão de pessoas que vão vender. Mas essa notícia eu queria mais falar realmente para vocês tomarem cuidado. Não fiquem procurando moedinhas sem fundamento. Tenham indicações, tenham segurança nos investimentos que vocês fazem. Uma outra notícia que eu gostaria de mostrar: a CEO da Ripple pressiona para que uma reserva de criptomoedas nos Estados Unidos inclua mais do que apenas Bitcoin. Um pouquinho desrelacionado, né, à notícia que eu estava falando antes, mas é relacionado à primeira notícia lá. O CEO da Ripple, né, como vocês sabem, ele tem um network forte ali no governo americano e pode ser sim que os Estados Unidos tenham outras moedas além do Bitcoin, principalmente stablecoins, né? Ainda mais que o Trump proibiu as CDBCs lá nos Estados Unidos, que seria o dólar digital controlado por bancos centrais, que é a mesma coisa que o Drex aqui no Brasil que estão criando. Então pode ser, eu acredito muito que stablecoins, mas eu acho muito difícil os Estados Unidos fazer reserva de altcoins. Altcoins são muito voláteis, sabe? Se fizer reserva vai ser tipo uma parcela ínfima ali do patrimônio de reserva dos Estados Unidos. Mas a gente sabe, né, que o Donald Trump ficou com o rabo preso aí com muitas empresas de criptomoedas. Então ele tem uma dívida aí, principalmente porque eles financiaram bastante a campanha aí de eleição do Donald Trump. E relacionado, né, ao que eu estou falando aqui, relacionado ao governo americano, a pressão ali de uma criação de um fundo de criptomoedas para o governo americano, a gente teve aqui no Senado dos Estados Unidos, confirma ProCrypto Scott Bessent como novo secretário do Tesouro. Isso é bem interessante porque está tendo notícias boas. Teve a saída, por exemplo, do braço direito, né? Eles brigaram aparentemente, né? Boatos lá do departamento do Doge, lá do outro bilionário, né? Amigo do Elon Musk, mas entrou também no secretário do Tesouro um cara pró-cripto e vai continuar entrando em outros cargos, né? Eles estão priorizando pessoas pró-cripto. Dificilmente eles vão colocar alguém no cargo que não seja pró-cripto. Então o plano realmente dos Estados Unidos, o plano do Trump, da família Trump, é fazer algo com cripto muito interessante lá. Então vão se posicionando, principalmente em Bitcoin. Falo para vocês, o governo americano não vai encher a mão de altcoins. Quando eles começarem a comprar, quando eles tiverem autorização para comprar, vai ser Bitcoin, e os outros governos do mundo também vão comprar Bitcoin, não altcoins. Altcoins você faz o seu lucro e pula fora, pessoal, pula fora. Então, o que eu estou falando, o governo americano e instituições estão comprando bitcoins. A MicroStrategy comprou ontem mais 10.107 bitcoins em meio à queda. Então eles estão acumulando qualquer queda que está acontecendo, qualquer volume de venda do varejo, as instituições estão capturando. A semana passada mesmo eu mostrei para vocês que a BlackRock comprou a segunda maior compra deles da história, 600 milhões de dólares em Bitcoin. Então essas empresas estão acumulando, e se elas estão acumulando até acima de 100 mil dólares Bitcoin, não é na região entre 90 e 100 mil dólares que eles vão vender. Então fiquem espertos, não vendam seus Bitcoins agora, apenas se tiver com um lucro muito absurdo e realmente quiser capitalizar um pouco. Mas Bitcoin provavelmente em 2025 vai sim fazer novas máximas. E para encerrar, só uma notícia desrelacionada, né? Eu vejo direto isso. Robert Kiyosaki, não sei nem se é o meu algoritmo que fica me enchendo o saco sobre isso, mas eu acredito que o seu também. Quebra histórica do mercado chegando em fevereiro. Esse aqui é o autor, né, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Pô, tá chato. O cara tá falando isso de quebra histórica faz 2 anos. Tá bom? Uma hora ele vai acertar e realmente eu acho que isso aqui vai acontecer. Quando? Não sei. Mas daí quando o cara acertar, né, vai todo mundo falar, nossa, o cara preveu, mas pô, 2 anos falando, se for assim eu vou começar a falar também. Todo dia, até acontecer, só pra mitar aqui e falar que eu previ isso aqui. Mas o que eu quero falar pra você é que faz 2 anos que ele vem falando também pra você comprar Bitcoin. Então nisso ele não tá errado. Mas essa coisa de quebra histórica pronta pra vir, tá ficando chato. E agora ele tá cravando em fevereiro. Da onde ele tá tirando isso?
Não sei. Vamos ver. Ele já cravou outras datas lá atrás e não acertou. Então vamos ver se ele vai acertar dessa vez em fevereiro. Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Um bom dia para todo mundo. Quem assistir mais tarde, uma boa tarde, uma boa noite. Amanhã eu vou fazer outra análise pela manhã, então se inscreve no canal para não perder. Vou ver se eu trago moedas novas, oportunidades para vocês. E durante o dia aí vou estar postando novas análises, novas movimentações aí do mercado.